O que significa ser forte? Eu quero que todos vocês parem para pensar e refletir sobre todos os animes, séries e filmes que assistiram ao longo da vida. Você vai perceber que muitos deles constroem suas histórias com base nesse mesmo tema. Mas então, o que significa ser forte? É aquele que permanece de pé no final de uma luta? Ou é aquele que cai em batalha dentro de si? Será que é aquele que não tem inimigos? Ou aquele que busca a perfeição? Muitos buscam responder essa pergunta, mas diversos não conseguiram chegar na resposta. Mas eu acho que eu encontrei. A obra se inicia com Shinmen Takezo, um pirralho que adora brigar. Seu único propósito na vida é ser forte. Os aldeões o chamam de besta demônio, uma criatura disforme que vive na floresta isolada dos demais. Sua mãe o abandonou e seu pai nunca o reconheceu como filho, mas ele é forte. Ele derrotou seu primeiro oponente aos 13 anos e foi para a guerra 4 anos depois. A guerra terminou em derrota, com muitos de seus homens mortos, mas mesmo assim, Takezo sobreviveu. E então, quando se espalha a notícia de que a besta está viva e está solta, matando todos aqueles guardas, obviamente a aldeia ficou furiosa e todos queriam matá-lo. Mas obviamente foi inútil. Ele derrotou o capitão e todos que estavam em seu caminho, e enquanto ele fugia, ele encontrou um monge que o chamou de fraco, o que fez Takezo ficar incrédulo. Hã? Do que você tá falando? Quando toda a aldeia falhou em capturar um único menino, foi o monge, o grande Takuan, quem o conseguiu. E também uma garota. Enfim, ele foi pendurado para sofrer, aguardando lentamente a sua morte. Me mate! Eram as suas palavras, exigindo que a sua vida fosse encerrada em vez de se humilhar dessa forma. A garota o alimentava sorrateiramente durante a noite. O relacionamento deles era interessante, mas é hora do sacrifício. A morte não é estranha para um guerreiro. Cada um deles guarda um fim horroroso. Diga que viveu a vida do jeito que quis. Essa é a minha vida. Takuan diz isso antes de decepar a cabeça de Takezo, mas ele não consegue. Ele não podia dizer que levava uma vida plena. Tudo foi motivado por violência e solidão. Ele não era uma fera, ele não era forte. Ele apenas estava cego. Cego pela escuridão. Ele simplesmente não conseguia ver a luz. Mas então... Não há luz para aqueles que não conhecem a escuridão. Essa frase impacta muito, porque a luz não é algo que você encontra sem dor. Ela não é algo que você encontra sem cair. Muitas vezes a pessoa só entende quem ela realmente é depois de encarar o próprio lado de si mesma. Takezo precisava conhecer a própria escuridão antes de conseguir encontrar qualquer significado na vida. E talvez sirva para muita gente também. Tem pessoas que passam a vida inteira fugindo da dor, fugindo dos próprios erros e fugindo do vazio dentro delas. Mas enquanto você foge da sua própria escuridão, você nunca conseguirá entender o verdadeiro valor da luz. Enfim, algum tempo depois, Takezo renasceu como um renomado espadachim japonês, Miyamoto Musashi, que por ser um espadachim renomado, com certeza ele deve conhecer o melhor editor de vídeo atualmente, Filmora. Salve, salve, rapaziadinha. Se você procura um editor de vídeo que seja simples, fácil, completo e que te permite criar vídeos incríveis, eu te apresento o patrocinador do vídeo de hoje, o Wondershare Filmora, onde você pode usar sua criatividade para criar vídeos incríveis. Se você almeja começar no YouTube e não sabe editar direito, o Filmora é um ótimo editor de vídeo para você iniciante, te possibilitando várias ferramentas que podem facilitar e muito a sua carreira no YouTube. Eu te garanto que você não vai se arrepender de dar uma chance. Eu gosto muito de usar na pós-edição dos meus vídeos, e sempre tem um resultado fenomenal. Se você quiser conhecer o Filmora, eu vou deixar a sua versão totalmente gratuita através do link aí na descrição. Sem mais delongas, vamos voltar pro vídeo. Tudo que você verá nessa história é vagamente baseado na vida real de Miyamoto Musashi. Como ele venceu seu primeiro duelo aos 13 anos, como ele nunca perdeu nenhuma luta em seu longo histórico de duelos. Ele é um personagem que praticamente busca a perfeição, tanto na esgrima quanto na consciência. Que foi? Você tá esperando eu falar mais sobre a história? Não, eu quero fazer algo diferente nesse vídeo. Takehiko Inoue é o autor de Vagabond, mas chamar ele de autor é uma ofensa. Esse homem é um artista. Você encontrará páginas e páginas desses desenhos hiperrealistas, como se estivessem olhando no fundo de seus olhos, quase como se estivessem vivos. O mesmo vale para as lutas.
Inoue desenha esses painéis incríveis que capturam a essência da luta. Basta um olhar para saber quem ganhou. Outro diz que está arriscando tudo. Mais uma e você descobrirá o quão forte Musashi realmente é. Não são apenas desenhos, são obras de artes que transcendem o que de fato é um mangá. Eu não entendo muito de arte e não sei o que é a beleza em si, mas isso me parece a perfeição. Eu acho que a beleza de Vagabond reside em sua natureza nômade. Musashi parte em uma jornada para se tornar o mais forte sob os céus, o invencível sob o sol. Ele conheceu muitas pessoas ao longo do caminho, cada uma delas deixou uma marca em sua trajetória. Essa é a genialidade de Inoue como escritor. Cada um desses rostos não parece estar apenas de passagem, em vez disso, elas são muito importantes para a história. Algumas de suas histórias ficam com você por mais tempo do que com o protagonista. Menos esse cara. Matahachi é o amigo de infância de Musashi. Ambos deixaram a aldeia para construir uma reputação para si mesmos. Mas logo você vai perceber que ele é o maior lixo humano que você já viu. Ao contrário de Musashi, o que está determinado a ser o mais forte e chega a se lançar de cabeça em uma luta contra 10 homens. Matahachi é um covarde que se esconde diante do medo. Ele se afoga em luxúria e é totalmente patético. Você vai odiar esse cara, mas Matahachi é o verdadeiro mata-faca daqui. Se 10 pessoas fossem colocadas nessa história, 9 delas acabariam com o Matahachi. E depois tem a mãe dele, que eu não quero nem falar dessa velha. Eu odiava esses dois personagens, mas quando eu paro e me coloco no lugar deles, eu percebo o quão humanos eles são. Egoístas e egocêntricos? Sim, mas todos nós somos assim. Matahachi era alguém que nasceu em berço de ouro. Ele não precisava ir para a guerra nem empunhar uma espada. Ele só precisava viver a vida que a sua mãe tanto se esforçou para lhe proporcionar. Casasse, tenha filhos e leve uma vida normal. É isso, mas ele não quer isso. Ele busca o seu próprio propósito na vida e se aventura no campo de batalha com uma lança. E a velha rabugenta que guarda rancor, na verdade, apenas viu seu filho com uma mulher, ele fugiu para longe e nunca mais voltou. E anda por aí usando orgulhosamente o nome de um espadachim deficiente como se fosse seu. E no fundo, ela sabia de tudo isso. Independente das mentiras, independente do quão vergonhoso e desprezível seu filho possa ser, seu amor nunca muda. Ela o defende até a morte. É feio, mas lindo. Vagabond não é um mangá totalmente sério, repleto de sangue e violência. Até mesmo o personagem do Musashi tem um toque de humor. Você pode ver as expressões engraçadas que ele faz às vezes. Pode não parecer muito, mas isso lhe confere personalidade. Esses momentos dão personalidade ao Musashi. E isso é o que faz você amar esse cara. O humor sutil tira toda a seriedade da história e permite que você aprecie num tom muito mais leve. Existe até um pequeno romance entre Musashi e a garota. Eu adoro esses dois. De todas as pessoas que veem Musashi como uma besta, só ela o enxergue como ele realmente é. Você só quer que eles fiquem juntos, mas é um anseio por conexão que ele continua adiando em favor do seu próprio caminho. A incapacidade de um homem amar e o afeto inabalável de uma mulher. Um em busca de um propósito, o outro em busca de um senso de pertencimento. Sem palavras, apenas emoções. É simplesmente lindo. Mas bem, tudo que é bom dura pouco. E em 21/5/2015, o capítulo 327, intitulado O Homem Chamado Tadaoki, foi publicado, sendo o último, e Vagabond entraria em ato por tempo indeterminado até os dias de hoje. Inoue havia perdido a clareza sobre o que ele queria expressar através de Musashi. Em 2008, 7 anos antes do hiato do mangá, Inoue organizou a última exposição do mangá. E isso foi um presságio. Antes mesmo do mangá se aproximar de um final, Inoue já buscava um final. E foi em uma exposição que serviu como uma espécie de epílogo,
onde vimos Musashi mais velho e o resto do bando. Essas não eram reproduções de páginas já existentes. Essas eram obras de artes novas e originais, criadas pelo próprio Inoue. E isso é o mais próximo que chegaremos de um final. Então, embora o mangá tecnicamente não tenha terminado, eu sinto que o Inoue já fez as pazes com a história e com a forma de como ela terminou. E eu não sei vocês, mas isso dá vontade de rezar. Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night again. Em sua essência, Vagabond não é uma história sobre assassinatos ou vitórias. É sobre autodomínio. Você vê esse personagem frio e bruto amadurecer e se tornar alguém muito mais centrado. Toda a jornada de Musashi gira em torno do aprimoramento pessoal, físico, mental e espiritual, até atingir a perfeição absoluta. Ele é obcecado pela ideia de se tornar invencível, apenas para perceber que não é algo que se conquista, mas sim algo que se compreende. Em vez de buscar o título genérico de invencibilidade, Musashi acaba por se compreender melhor. O jovem Musashi acredita que força significa violência e vitória. Se ele conseguir derrotar todos, transcenderá a humanidade e alcançará um estado de invencibilidade. Toda a sua identidade gira em torno da coragem e do derramamento de sangue. Mas, conforme a história avança, seus duelos o deixam isolado. A cada vitória ele se sente mais distante de seu objetivo e mais distante da própria humanidade. A busca pela perfeição pode destruir ou libertar você. Isso vale para Musashi, Inoue ou qualquer um que esteja trilhando esse caminho. Ser forte não se resume a quantas vidas você consegue tirar, mas sim a capacidade de carregar o peso daqueles que você matou. Só mais tarde, Musashi percebe que a verdadeira força reside na contenção e na humildade. Não se trata de conquistar os outros, mas de conquistar a si mesmo. O ego, os medos e os desejos de uma pessoa, de repente, o conceito de força torna-se espiritual. Ele aprende que viver é mais fácil do que matar, perdoar é mais difícil do que vencer, e aceitar a própria fraqueza é o ato mais forte de todos. A força é um processo contínuo, não um estado de ser. É uma busca pela harmonia consigo mesmo e com o mundo. Mas e a pergunta, o que significa ser forte? Bom, ser forte é estar em paz consigo mesmo. E isso é verdadeiramente lindo. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. De verdade. Esse vídeo foi um pouco diferente do que eu faço normalmente aqui no canal. Eu tentei não falar muito da história em si, mas eu tentei falar da obra como um todo. Afinal, Vagabond é uma das melhores obras de mangás já criadas. Então, eu espero ter conseguido suprir as expectativas. Perdão ter ficado um tempinho sem vídeo. Quem me acompanha na comunidade sabe que eu tava um pouco mal por conta de algumas coisas pessoais aí. Mas estamos de volta e voltamos melhor que antes. Enfim, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado ao Post por participar na Voz do Monge. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu sou o Peus e agora eu vou dormir porque eu tô com sono.